ele fez coragem. Recorte daqui, recorte daí, só que talvez não meteu lá o saber dele, a experiência própria. Então ficou uma colagem ininteligível de todo. Então já não se trata de arte para arte ou anti-arte, mas de um produto que eu já li o livro, o Anino Vieira esteve a discutir comigo sobre esse livro, e ele diz, homem, não sabe. Esse livro do Abreu Paz, eu não entendo nada do que está aí. Não sei se aquilo é poesia ou o quê. O Anino Vieira. E ele diz, o Anino Vieira, tu para desconstruís a literatura, desconstruís a escrita, primeiro tens de saber escrever muito bem. Só que depois é que desconstrói. Quando o Anino Vieira escreveu com um português aqui embunado, é uma pessoa que domina altamente a língua portuguesa. Foi o que ele me disse. E então nós daí podemos levar ao debate este assunto, mas eu continuo a insistir na teoria do Oden. O poema tem de ser utilitário como uma bicicleta. Agora, o que o João André levantou também é a questão da formação dos jovens. Nós, no tempo colonial, tínhamos um calhamaço de 500 ou 600 páginas para todo o ensino secundário, que era a literatura de todo o mundo, da França, da Inglaterra, de Portugal, etc. Então íamos lendo aquilo tudo. E começámos pela literatura tradicional portuguesa, aquelas cantigas de anil, cantigas de amor. E eu já propus isso ao Ministério da Educação. No ensino secundário, você tem que ter um calhamaço. Onde vai começar pela literatura tradicional? Os contos, os mimbos, e aquilo tem que ter lá. E depois vai para a literatura. Nós não temos isso aqui agora, não se estuda. Então, o jovem, quando sai do ensino secundário, ele pode ler, interpretar já um poema de Fernando Pessoa, há um autor que também faz um bocado de colagem, que é o Herberto Helder. O Herberto Helder também é um destaque da colagem. Grandes poetas universitários que fazem colagem, ele vai buscar na Bíblia, vai buscar e junta as palavras. Eu não sou adepto dessa teoria. Eu posso meter uma frase da Agostinho Neto ou do meu poema, mas faço-me tirar para esse sítio embaixo. Que esta é uma frase que entrou no contexto na poesia política. Eu posso utilizar uma frase do poema de Agostinho Neto para ver que os quadros sociais do tempo colonial estão presentes hoje em dia. Para mostrar isso, né? Que a poesia de Agostinho Neto, por exemplo, não é aquilo que muita gente diz por aí, não é nada disso. A poesia de Agostinho Neto, uma poesia intemporal, tem uma metafuncionalidade e não tem nada a ver com partidarização, que é uma das pessoas que foram. Então, há muitas áreas para então. Mas eu insisto neste ponto. A poesia tem que ser útil, tem que ter uma utilidade, você tem que saber, tem que conseguir absorver aquilo e ser útil para você. Tem que humanizar. Mas é preciso educarmos a juventude. E não temos um manual do ensino secundário, não tem a poesia, não temos, né? Fruto desta falta de educação, desta falta de formação, temos a literatura, certo? A literatura que temos hoje, a juventude, por falta de conhecimento aprimorado, enveredam por aquilo que é mais fácil, olhando exatamente para a tal subjetividade. Porque já que a interpretação depende de quem estiver a ler, eu pura e simplesmente limito-me a escrever. Não, aí o jovem ele não sabe se quer o que é literatura, porque ele não, a culpa não é dele. Ele leu pouco. O escritor é a pessoa que lê mais na vida. Lê mais do que escreve. Portanto, eu preciso dizer isso. O jovem não tem livro, ele vai ler o quê? Na escola não há biblioteca. O livro é muito caro. O professor não lê e não dá pistas de leitura aos alunos. Então o problema começa no ensino, porque a literatura mulana só teve aqueles nomes do Antônio Dessi Júnior, quando o ensino começou a passar por população negra. Antes era só o colônico que estudava. Quando o autóctone começou a entrar para a escola e a estudar, é que começaram a surgir os grandes escritores. Então o estudo no tempo era diferente de hoje, havia mais leitura. Mas esse é um problema não só dos jovens, mas também de muitos mais velhos. Agora, isso para mim é um pouquinho mais profundo. Nós, neste novo milénio, e que já vamos na segunda década, entramos num período universalmente, e o Yuval Harari traz perspectivas interessantes nas suas 21 lições para o século XXI, e o Bauman já antecipava isso, falava-se de uma modernidade líquida. Estamos em tempos líquidos, ou seja, essa passagem do Homo sapiens para o sapiens também vai quebrando um pouco a perspectiva do ser, ou seja, há crise ontológica nas pessoas. E essa crise leva os indivíduos a se fecharem em si. Ora, quando nos fechamos em nós mesmos, o que vai acontecer é abandonarmos o coletivo para darmos mais valor ao individual. E quando assim acontece, quando não cumprimos, por exemplo, a máxima endógena que diz que a cabra de todos não deve ser levada para casa porque é coletivo e
nós vamos fazer o contrário. E isso também vai estar na própria arte, onde hoje os indivíduos, ele produz, eu estou a fazer para mim, eu estou pouco me marimbando se vocês têm os vossos problemas ou se vocês veem as coisas nessa perspectiva, vão conseguir absorver ou não, mas eu estou a fazer isso aqui, a arte. E nós vamos também perdendo. Não, aí não. É assim que deve ser o olhar de quem faz arte. Não, esse é um olhar do ponto de vista das liberdades aceitáveis, mas do ponto de vista do universo, daquilo que nós entendemos como o coletivo, de que nós praticamos o princípio da visualité, ou que nós chamamos aqui do ubuntismo, não é? Que é eu sou porque nós somos. E eu não posso ser simplesmente porque eu sou. É preciso que eu viva na coletividade. Certo. E se vivo na coletividade, a minha arte deve necessariamente ter todos esses elementos do mundo. Deve ser uma forma de trazer aí a cosmovisão sobre as coisas e também de não aceitar injustiças, de não compactuar com problemas ou as várias situações menos boas que nós hoje por hoje vamos vendo no mundo. E dizia eu no outro dia que quem lê, por exemplo, Agostinho Neto tende a ser rebelde, tende a não compactuar com as injustiças. E na literatura deve ter isso. Só que essa coisa nós trouxemos aqui na literatura angolana a partir dos anos 80, as gerações dos anos 80, e aí está um pouquinho, quebrou-se as brigadas e surge, por exemplo, movimentos como o Rwandange, surge ainda o Quichimbula, e vê-se aí aquilo que o mestre Luís Mendonça está aqui a trazer à tona, não é? Que é tentar, por meio das outras visões, anexar o social do local, não é? Mas alguns não perceberam isso e acabaram por fazer essa tal colação que acaba por ser. Bom, tem originalidade? Tem sim, tem originalidade, mas a arte já não é isso. A arte já não é isso. A arte não é só simplesmente hermética. A arte também deve ter outras dimensões. Certo, João. Vamos ouvir aqui o Cássio e também os outros convidados sobre esta visão. Porque estamos a falar para um falso auditório sobre a escrita subjetiva e objetiva na literatura. Há quem nos está a ouvir que pretende perceber, afinal de contas, quais são as características de cada uma delas, para que possa perceber tudo que está a ser dito aqui em estudo. Sim, e é muito rápido perceber a diferença entre uma e a outra. Para quem nos ouve, tanto ler o jornal de Angola, ler o jornal Expansão, é esperado muita objetividade. Numa prova, por exemplo, aquelas provas múltiplas escolhas, em que ao certo, ao errado, é a lógica. Sim, não. Isso é objetivo. Nos discursos, quando nós podemos ter um discurso muito objetivo, sem muitos rodeios, isto é baseado sempre na objetividade. Quando nós temos muitos rodeios e quando nós permitimos que cada um possa pegar no que nós dizemos, ter uma interpretação diferente, há subjetividade. E isto, vamos olhar para a fofoca. O conto. Quem conta um conto, se não acrescenta um ponto. Portanto, é o próprio ditado diz assim, quando alguém conta uma história, eu trago a minha história lá da Machine, quando eu chego ao Kazenga, conto a história da Machine, quando a história é contada no Sambizanga, já não é a mesma história. E se calhar até tem mais graça, se calhar até tem mais elementos. Portanto, porque existe subjetividade, existe espaços para múltiplas interpretações. E o que é que nós, enquanto escritores, vamos sempre ter? Nós vamos ter um objetivo na nossa escrita. Por exemplo, quando nós olhamos o movimento Levar, todo o seu trabalho ao longo desses 16 anos, qual foi? Incentivar o gosto pela a escrita, pela leitura e a escrita. Trazer com isso, mas o principal objetivo do movimento, Levar acaba por ser humanizar através da arte. Agora, para se chegar ao objetivo, é preciso preparar o terreno. Portanto, e aqui há alguma subjetividade. Quando nós vamos
Antes nós podemos colher os frutos, nós temos que preparar o terreno, nós temos que capinar, temos que sachar, temos que regar, lançar as sementes. Todo este processo e o romance, o namoro que pode haver ao longo deste processo poderá ter alguma subjetividade. Mas é preciso chegar ao objetivo final. E é isto que nós, quando vamos para as organizações, também queremos. O objetivo final. O que acontece? O balanço no final do ano qual é? Quantos programas foram emitidos? Agora, o que é que aconteceu no interim acaba por ser subjetividade e podemos ter alguma liberdade. Então, e o que é que nos traz essa subjetividade? Esta liberdade. Traz a liberdade para o escritor, traz a liberdade para o leitor. Mas não deixa de haver um objetivo. Há vezes que eu vou escrever que é para fazer rir. Mas antes de conseguirmos rir, se calhar vamos chorar. Mas possa ser que a parte do texto que eu me refiro, que eu espero causar em si tristeza, causa alegria. Se for com a subjetividade correta. Porque, de acordo com a experiência do leitor, de acordo com o contexto, acaba por aí. Porque até nós, mesmo em momentos de dor, em momentos de pânico, nós podemos ficar estagnados, nós podemos rir. Há quem perde algo muito importante, em vez de chorar, ri. Quer dizer que é uma característica que pode estar presente numa mesma obra. A objetividade e a subjetividade. Devem. Até porque a obra, para estar completa, ela precisa ter estas duas componentes. Agora, quando nós vamos extrair, quando a extração aqui da obra, vamos interpretar a leitura, conforme nós vamos lendo, nós vamos tornando a subjetividade em objetividade. Por quê? Para chegar a um fim. Ou pelo menos chegar com um certo contexto ao fim. Porque no fim, você quer que eles vão ficar felizes para sempre, como podem não ficar juntos por o resto da vida, se for um romance. Mas o que é que acontece até chegarmos lá? Há alguma subjetividade. Eu preciso de conseguir visualizar, porque nós lemos em imagens. E quando nós estamos a escrever, nós precisamos causar imagens no leitor. A subjetividade cria desenvolve esta imaginação a quem dar esta liberdade de ele viajar para poder se visualizar a cena, fugir das dores do dia a dia, porque nós precisamos aguentar algumas chamas, mas como é que se aguenta essas chamas do dia a dia? Com esperança no amanhã. E é isto que a literatura, no final do dia, a arte, nos traz ao ser humano, a possibilidade de continuar a sonhar, de continuar a acreditar que é possível ser melhor, é possível existir um super-homem, é possível existir uma mulher maravilha em cada um de nós. Agora, como é que nos colocam um super-homem? A voar, o homem que... Mas existem em nós os super-homens. Não tem capa, não colocamos as cuecas por cima das calças, né? Mas nós temos que atravessar coisas dolorosas, nós temos que passar por zonas para aqui chegar e estar aqui. Por exemplo, quem está no lado sul da cidade, para chegar não deixa de lugar, monopoliza a conversa. Estamos a trazer a conversa de forma subjetiva e objetiva para os nossos ouvintes também. Portanto, como é que se atravessa da parte sul da cidade para o centro da cidade? É um ato heróico. Acorda às 5 da manhã, tem que voar. Depois existem, vejam só, depois há umas abelhas que vêm, de repente há abelhas que podem te picar o carro. Isso é subjetividade. Mas para quem vive aquele momento de trânsito das 6 da manhã, sabe quem são as abelhas? Ele faz zum, 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 zum. Fica aquele ruído, aquele zum, zum. Mas é uma abelha. Então, a busca também do somel. E nós só estamos a tentar ver se conseguimos construir açúcar. Certo? Sim, eu queria só sentar os ouvintes, não é? A partir de uma base para que, diante de tanta subjetividade, a compreensão também não seja subjetiva, seja mesmo objetiva. Certo. E é no sentido de a compreensão ser objetiva dos nossos ouvintes que preciso sentar aqui. Portanto, objetividade e subjetividade são características de dois tipos de texto. Nós estamos diante da característica do texto literário, a subjetividade. Ok? A subjetividade é característica principal do texto literário. E a objetividade é característica do texto não literário. Portanto, a partir
dessa subjetividade que estamos a debater, e é o elemento, porque penso que todos aqui são poetas, não temos aqui nenhum pesquisador científico ou coisa parecida, portanto, que estaria já num campo mais objetivo. A característica do texto literário, que é a subjetividade, tem um elemento emoção, ok? Portanto, deve trazer o elemento emoção, deve trazer o elemento conotativo, ok? Deve trazer o elemento, que são essas características do texto subjetivo. Tem também o chamado licença poética, ok? A licença poética, que muitos até confundem, portanto, é a liberdade que cada escritor tem de não obedecer taxativamente à gramática, ok? Desde que ele próprio tenha conhecimento disso, ok? E tem também a lírica, não é? Que é chamado o elemento estético, que são as figuras de estilo, que são os elementos agregados àquilo que é a subjetividade. Portanto, para trazer já para sentar o ouvinte daquilo que é característica do texto subjetivo. E o elemento objetivo, ok? Estamos diante do texto informativo, noticioso, ok? E tem de ser objetivo, porque você tem que informar, você não pode dar curva, ok? Não deveria, né? Não deveria dar curva. Agora, para terminar já esse meu ponto, que é o elemento onde centra aquilo que é a minha visão. A objetividade, a subjetividade não pode estar, é a minha visão já para quem está a me ouvir, que é escritor, quer escrever. Eu tenho de ter sempre um elemento focado na escrita. Eu tenho de pensar algo. Portanto, eu a escrever, eu não posso ser subjetivo no pensamento do que eu vou escrever, porque estaria eu próprio também a me colocar na confusão. E no processo daquilo que é a atualização dos tempos, é que deixamos isso para a responsabilidade dos críticos, situar o meu texto, como é que é. Mas não aconselho e sugiro que quem está a escrever tem de pensar alguma coisa mesmo. Tem de pensar alguma coisa. E agora, a criatividade, o método de eu transcrever aquele texto, aquela mensagem, é que depende já da minha visão, como é que eu vou arquitetar, como é que eu vou posicionar. E você vai ver que o tempo é que vai trazer para os críticos o posicionamento da tua arte. Eu vejo, por exemplo, na 4ª classe, nós defendíamos que, e até tirávamos 20, que o esqueleto é o conjunto de ossos que sustenta o corpo humano. Hoje eu já rebato isso. Já não concordo. Porque, afinal de contas, o leão também tem esqueleto. Estás a ver? Logo, você vai perceber que aquilo que era, do ponto de vista da crítica, antigamente, se você falasse, não, o conjunto de ossos que sustenta o corpo humano, não concordo. Na altura você estava errado, agora já não. Portanto, e isso disse bem mais velho Luís Mendonça, não é papel do artista. O artista cria, o artista pensa algo e situa-se. E hoje também, se estamos a falar da crítica, do texto objetivo, nós já vemos jornalistas, por exemplo, que colocam subjetividade no texto informativo. Boa noite, essas são as manchetes que desfilam no jornal. Estás a ver? Eu já está a falar desfila, mas quem está a entender percebe. Portanto, há esse encontro de elementos que quem produz tem de ter sempre um elemento objetivo naquilo que é o processo da escrita. Exatamente. E o Luís Mendonça disse na importância da formação de quem está a escrever para oferecer qualidade ao seu trabalho. E quem escreve também forma. E com muita objetividade. Numa sociedade em que temos um número muito reduzido de leitores, não é? Há pouco interesse pela leitura, vai-se criando, e vocês podem dizer que sim ou não, porque estão ligados ao mundo da literatura, vai-se criando esse interesse pela leitura. Quando empregamos muita subjetividade na escrita, qual vai ser o resultado? A formação do estudante, do jovem, é para ele poder ler também a poesia, que eu chamava de poesia, mas ele ter uma formação literária, ele vai conseguir ler os poetas como Alberto Helder, que eu falei, o Carlos Alberto de Portugal, por exemplo, ou outros aqui da nossa pátria. Então, ele tornando-se um bom leitor, entender bem o que está a ler, do texto, do discurso do escrito,
ele vai ser bom nas outras áreas. Se ele for engenheiro, vai escrever bem. Mas esse interesse pela leitura tem que lhe ser passada também por quem Pelo escreve? professor. Não, é o Pelo professor. professor. É o professor. O professor é que tem que ler e depois dizer, olha, fulano, estive a ler um livro muito bom do Marino Vieira, vai à livraria tal e compra. O professor não lê. O Plano Nacional de Leitura que eu entreguei ao Ministério da Educação e da Cultura tem essa componente. Primeiro, quem tem que ler são as pessoas. Há aqui um equívoco muito grande. Passa pelo incentivo, precisa ser incentivado a ler. A literatura infantil não é para você comprar e dar a criança. Você tem que ler primeiro, seja pai ou professor. Imagina por livro que era a pornografia. As pessoas têm uma confusão muito grande em Angola. Ah, o meu filho tem que ler mais, você vai ver. Não, os miúdos na escola não leem a literatura infantil. Não, eles não podem ler porque eu digo que o primeiro professor para aqui, vai comprar o livro do outro, mas eles têm que ler. E o pai também tem que ler. O pai em casa diz, ó filha, o pai, o professor mandou comprar esse livro, então eu vou comprar e ler. Não, esse livro não é bom para ti. Então, quem tem que ler são os adultos e os professores. Depois eles passam pelos estudantes, pelos alunos, etc. Agora, há aqui uma questão que há dias vi um jovem a dizer, fez uma exposição e o outro jovem que estava lá me disse, tudo é arte. Quer dizer, esse conceito também está generalizado, não é, João? Sim. Está generalizado, tudo é arte. Realmente, o ser humano é um eu artístico ambulante. Você quando sai de casa, a Rosa pôs essa blusa, ela pôs essa camisa bonita, é porque eu também tenho a arte já dentro de mim, eu já sou um eu artístico ambulante. Então, realmente tudo é arte. A minha camisa é arte, a camisa de Carlos tem muita arte aqui. Nós vamos chegar, talvez, João, daqui por mais uns 50 ou 100 anos, há um momento em que a arte está em todo lado e já não vai ser vendável. Não vai ser comercializada. Porque tudo é arte e o homem vai ficar feliz com a arte. A sua casa vai ter toda artística. Porque nós vemos que os cabelos das mulheres e dos homens agora têm esses cortes. É arte. Então, realmente tudo é arte. Então, temos que... O João, como é crítico literário, pode fazer um estudo. Eu já não sei se chego lá. Mas um estudo sobre esse aspecto. O que é que será o futuro da arte? Daqui a 50 ou 100 anos, se tudo é arte, o que é arte para expor? Não haverá nada, né? Não é? Nós estivemos em tempo num simpósio realizado pela Universidade Federal de Campo Grande, no Brasil, e discutíamos a respeito mesmo disso, né? E há tendências de que futuramente vamos ter aquela que é hoje considerada como a nona arte, que é a arte digital, a predominar, ou seja, até o texto poético. E há aqui em Angola alguém que já vai cultivando isso, o Eduardo Kies. O Eduardo Kies, o que é que ele faz? Ele escreve um verso e vai lá para o fundo do mar, faz uma fotografia com aquele verso, poema, por exemplo, e lança aquilo no ar. Ou seja, há, na verdade, essas perspectivas que chamavam a atenção da mudança do Homo sapiens para o Homo sapiens, e as coisas vão sendo mais líquidas, cada vez mais líquidas. E o spoken word também não é parte deste fenómeno da massificação da literatura. Todo mundo quer ser poeta. E ele vai em palco, eu participei num concurso de poesia organizado por Ubuntu, uma edição Ubuntu, e eram 12 jovens, um deles tinha muita performance e ganhou. Mas havia lá 3 ou 4 que foram só falar, foram fazer discurso político. Mas aquele, o que ganhou, tinha mesmo uma técnica, não falou muito, falou o suficiente. E então, é preciso também educarmos as pessoas que querem enveredar para o spoken word. O spoken word é palavra falada, mas também já é uma forma de excluir a poesia escrita, né? Sim, porque há cada vez também nessa mudança, essas crises ontológicas que nós vamos realizando, essas crises de identidade e até mesmo de afirmação enquanto humanos, há também hoje a tendência do regresso cada vez mais ao visual e ao oral. E só os bons, quem vai, por exemplo, para o mundo do spoken word, o spoken word é herdeira de uma tradição aqui africana, tida como a tradição oral, e Ampateba faz abordagens interessantes sobre isso, que nós temos os grandes griots. E aqui perdemos, por exemplo, essa figura, e voltando aqui trazendo a colação a temática que o mestre Mendonça abordava,
não é? Que o professor deve já ler. Sim, o professor tem que ler, mas o núcleo da família, e aprendemos muito bem, são os pais. Então são os pais que devem começar a ler. E aqui nós perdemos, quer do ponto de vista oral, perdemos a prática dos contos à volta da fogueira. Hoje os miúdos ficam com videogames, tablets, e que são muitas vezes mal explorados, mal aproveitados, e já não há, ou quase que não há aqui nos centros urbanos, por exemplo, a figura do griot. O griot é aquele indivíduo que conta histórias, né? E nós aqui quase que hoje não temos isso. Temos a noção de Ondjango, acho que alguém estava a falar, eu disse que a questão do Ondjango, por exemplo, é muito interessante para nós, e vamos ver que estamos a perder, até mesmo o modo como olhamos para o cenário, por exemplo, da nossa Assembleia Nacional, e você vê que aquilo não tem nada a ver com a cultura africana, porque a nossa cultura de resolução de problemas é circular, é circular, e parece que quem está a dirigir a reunião afasta-se daqueles que estão a apresentar as suas perspectivas, quando na verdade devia estar ao centro. Ora, vamos ver hoje por hoje, do ponto de vista da arte, muita tendência para o visual, muita tendência para o oral. Então, assim, vamos tendo problemas atinentes à alfabetização. Mais subjetividade, claro. Vamos falar sobre isso, Carlos. Deixa-me só juntar aqui também a opinião de alguns escritores que foram entrevistados pela nossa equipa. Vamos começar por ouvir o Bola Nobre, a mesma opinião que a escrita subjetiva tem surgido nas ocasiões de ensaios. A subjetiva normalmente surge nos ensaios. O que é o ensaio? O ensaio é um texto em que o autor, o ensaísta no caso, apresenta as suas ideias, as suas visões, aquilo que compreende melhor sobre um determinado assunto. Então, chama-se isso subjetivo. Ocorre muito mais nos ensaios. Aliás, o ensaio tem exatamente essa característica. São os textos dos ensaios, são os ensaístas que apresentam a subjetividade nos textos. Portanto, a subjetividade nos textos literários é apresentar a apreciação de um determinado texto, de um determinado assunto, de uma determinada causa, etc, etc. O autor, o ensaísta, Já o escritor e crítico literário Hélder Simbada diz que a escrita literária é sempre subjetiva e que faz parte da ontologia. Subjetividade ou escrita subjetiva, ela é inerente, né? Faz parte da ontologia da literatura. Objetiva, digamos, é uma palavra contraditória quando se liga à literatura. A literatura é sempre subjetiva, mesmo quando o autor usa uma linguagem meio denotativa. A literatura vai ser sempre subjetiva porque é a forma particular como um determinado autor passa a sua mensagem. Aliás, para ser literatura, só é possível mediante essa subjetividade. Há um formalista russo de nome Klovinsky. Ele define a arte como a singularização dos momentos importantes. Essa singularização é essa subjetividade que é intrínseca à própria arte. Então, não se pode falar de objetividade quando se fala de literatura. Não confundir, por exemplo, a linguagem denotativa, que é na esfera da linguagem corrente, etc., com a linguagem, digamos, poética, para poder falar de objetividade e subjetividade na literatura. Por outro lado, Lourenço dos Santos, que é estudante de literatura, é da opinião que o objetivo e subjetivo remete-nos ao texto literário. Da subjetiva e objetiva, isso remete-nos a texto literário, alguns conteúdos de texto literário e texto não literário. Quando falamos sobre a escrita objetiva, é tudo aquilo que tem a missão de informar. O subjetivo é aquele termo mais elaborado, que normalmente causa emoções, na qual o artista, quando elabora uma escrita subjetiva, para criar emoções. Basicamente é isso. Já uma escrita objetiva é de caráter informativo. Aqui as palavras da estudante Lourença dos Santos.
Ela falava também sobre o tema que está a ser abordado. Hoje estamos a falar acerca da escrita subjetiva, objetiva na literatura. Concordo plenamente com o que aqui foi dito pelo Mola Nobre e também pelo Helder Simbad e instantes pela Lourença dos Santos. Eu preciso contextualizar o que disse o Mola Nobre. O Mola Nobre fala que o ensaio é subjetivo devido a certas análises que são feitas com um pintor muito subjetivo. O seu analista gosta do outro e vai tecer elogios exagerados a uma obra. Portanto, ele vai lançar uma obra e diz que aquela obra é a melhor obra do mundo. E também não se faz isso com os jovens, mesmo entre os mais velhos. Criaram-se aqui muitos mitos, muitas ficções da poesia dos mais velhos. E eu não quero aqui levantar para isso, eu também vou dizer, mas todos os meus colegas estão a ver o que eu quero dizer. Criaram terminologias e epítetos para vários autores. E pronto. É nesse aspecto que eu estou a referir. Agora, o Helder Simbad não pode dizer que a poesia é toda subjetiva, não é? Sabe porquê? Porque a língua é um produto da coletividade social, é um produto da sociedade, não é do autor. E os termos que ele usa na poesia são termos que ele nasceu e aprendeu. Não foi ele que escolheu no ato próprio. Casa, carro, já encontrou. Isso faz parte da objetividade que ele vai utilizar na sua poesia. Na poesia. Agora, ele está a fazer uma obra, alguém, né? Está a fazer uma obra e vai com esse conceito na cabeça. O que é que ele faz? Ele vai nos apresentar uma obra que é um arremedo da poesia, não é bem poesia, não é bem arte. Isso acontece muitas vezes. Que esse conceito que dificulta também a compreensão do leitor. Yeah. Não só a compreensão, mas também há exagero em certas figuras de estilo, em certos termos. A combinação das palavras não é mais apropriada, mais adequada. Não é lua, tua, rua. Sim, quer dizer, talvez uma brincadeira mal feita, pronto. Mas, porque eu não sou crítico, não tenho aqui os termos na cabeça, mas realmente a vida é dialética, a arte também é dialética. Portanto, a objetividade e a subjetividade estão sempre juntas. Não podemos separar. Não há como separá-las. A própria palavra que está aqui escrita é objetiva. A minha emoção é que é subjetiva. Mas eu trago as palavras do povo todo. Eu vou buscar palavras na praça, vou roteiro, canoeiro, etc. E põe na poesia. Não fui eu que inventei aquelas palavras. Como é que você vai dizer que é tudo subjetivo? Não pode. A objetividade e a subjetividade. Agora, quando um dos elementos é exagerado, de modo próprio, quer dizer, a pessoa não... É preciso ler a poesia de todo mundo e fazer o próprio estilo. Então, o estilo próprio não pode fugir muito da ontologia da arte. Da ontologia da arte. Eu gosto muito de buscar os tempos do paleolítico, do homem primitivo. Há 40 mil anos, o homem criou uma deusa, que é a mulher. Ele não conhecia a religião. Então ele achava que a mulher era deusa porque faria os filhos, saía leite do seio, e ele achava que ela era uma deusa. Então, começou a idolatrar a mulher. Tem estatuetas pequenas de mulheres assim, com seios grandes, seios de patos, e etc. Algumas com bebê. Então, o homem ainda tinha uma inteligência muito precária. Então, aquilo já era arte. Era inteligente, sabia que a mulher era deusa. E depois ele começou a fazer as pinturas rupestres, testunduro, não sabe, dos nossos coitados, né? E então, eu vou sempre buscar. E aquilo não é considerado arte, aquilo é uma espécie de forma mágica de puxar o espírito do animal que ele queria matar, ou que ele comeu o peixe, e ele dizia lá o peixe porque soube bem o peixe. Então ele vai pôr o peixe na parede. Não tinha ainda um caráter de arte. E aí, aquilo que eu fiz, a pergunta que eu fiz ao André, nós depois desses 70 ou 80 mil anos, porque o homem começou, a revolução cognitiva foi há 70 mil anos, quando o homem começou a ter o pensamento abstrato e a inventar coisas que não existem, nós estamos a regressar outra vez à oralidade e a fazer as coisas, mas não podemos estar a pedir dinheiro, vamos só pintar, vamos só fazer os poemas e declamar, mas a arte entrou num processo, por exemplo, Paul Klee faz pinturas muito abstratas e muito curiosas. E alguém, um crítico literário, disse, ele está pintado com uma criança. Eu disse uma vez, então, a criança quando faz um rabisco ou um desenho, bem feito até, ela ter algum dinheiro. Você está a dizer que o Paul Klee aquele quadro vale 10 milhões? Não devia valer nenhum. O valor está no próprio quadro. Por que ele está a pedir 10 milhões? O Picasso está a pedir 30 milhões por quadro que depois não deixa. Não devia pedir dinheiro, porque as crianças não têm dinheiro. Então,
Nós vamos entrar nesse ciclo agora, em que a arte, você faz um poema de tramor e acabou, não tem que ter dinheiro por aqui. Esse aspecto que eu queria ver, da comercialização da arte, o valor da arte. Por que se atribui tanto valor à arte, como o futebol, por exemplo? Acho que vamos perder muita coisa do passado, vamos perder muita coisa do presente, vamos voltar ao antigo. Tem jeito de conclusão, infelizmente. Aquilo que eu iria dizer muito rapidamente, primeiro é que sem o recurso à subjetividade, muitos livros teriam apenas uma página. Portanto, a subjetividade permite-nos ter este roteiro todo para ler. Vamos outra vez mostrar a importância da subjetividade. Eu vou dizer algo e eu quero a vossa ajuda só para concluir. O mais importante é resolver os problemas do povo. Ok. Isto é subjetividade em movimento. E o que é que permite isto? Intemporalidade. Portanto, a frase, a ordem, a orientação, como quisermos interpretar no final, consegue prevalecer no tempo. Por quê? Porque está carregada de subjetividade. Se fosse resolver o buraco ali na estrada em 1976, hoje isto já não teria uso nenhum. Então, a subjetividade joga este papel nas nossas vidas. Permite-nos também levar coisas intemporais. Permite-nos criar diamantes que acabam por ser estas joias preciosas que duram no tempo, independentemente de geração, independentemente da sociedade e de quem pode estar hoje ou amanhã à frente dos destinos de qualquer organização. Então, isto demonstra a importância da subjetividade. E a responsabilidade de todos nós é darmos exemplo. Nós precisamos de ler, temos que parar de apontar os dedos para os que escrevem ou para os que não escrevem, mas é nós. E então, das minhas últimas palavras, as seguintes enunciações. Ora, o bom escritor é um bom leitor. E até rima. Escritor, leitor. Literatura, leitura. Agora, precisamos, e disse bem o presidente no seu discurso sobre o Estado da Nação, que o maior investimento que se pode fazer num país é no setor da educação. Educar os indivíduos, os membros da comunidade. Mas do jeito que estão as coisas por aqui, falta alinhar muitas vezes os discursos às práticas, porque nós somos dos países, lamentavelmente, que menos investe no setor da educação em África. Investimos 6,5%. E isso é lamentável porque nós estamos em acordos que nos dizem que o mínimo a se investir é 18%. Países como o Congo, sim, 2 dígitos. Certo, João, vamos deixar o Mas é só, já mesmo para terminar, diria que a boa arte deve ser não muito objetiva, mas não totalmente subjetiva. Deve ter uma carga de 60% ou 70% de subjetividade, que é o sumo, a poesia do texto, e os 40% é objetividade, porque a arte tem que ter propósitos. Mas há também aqueles que têm a liberdade de fecharem-se em si mesmo, os herméticos. É rapidinho. É fechar o baú com o seguinte posicionamento. A poesia ou a arte não pode ser um conjunto de palavras só embrulhadas, não é? Portanto, até, e aquilo que o mais velho Luís Mendonça teve a dizer, até a própria estética tem de ter estética, ok? Portanto, essa é a minha conclusão. Escrever, sim senhora, estamos a dizer, para o criador tem que criar, mas tem que criar com uma dose de criatividade, capacidade intelectual, para que não seja apenas um embrulho de palavra. A estética também tem que ter estética. Ora, se foste envolvido, estão aqui com os escritores, ligado ao mundo do teatro, mas tens o teu minuto Exatamente. para fechar. Para fechar, eu gostava de fechar com as seguintes palavras. No fundo, é tudo aquilo que foi aqui dito. Que apesar da liberdade que o escritor tem, não é, ou que o artista tem,
para trazer uma obra, deve ter, ou seja, uma obra que ele traz deve ter sempre os dois elementos, que é a subjetividade e a objetividade, que são o elemento que é o elemento natural do escritor, neste caso. Ou seja, deve ter como objetividade a formação do homem, que é no fundo, deve escrever como ou seja, toda a arte deve ser útil e para quem vai consumir, porque, no fundo, o objetivo comum deve ser educar. Certo, e porque não temos nem mais um minuto, chegamos ao final desta edição de sexta-feira de Manhã de Prosa. Está temos a falar sobre a objetividade e a subjetividade da nossa literatura, com o João Fernando, o José Luís Mendonça, o Cássio Bestilo, o Zola Ramos e também o Horácio. Obrigada a você do outro lado por nos ter acompanhado. Bom final de semana, até segunda-feira. Meus senhores, muito obrigada também por terem marcado presença. Até segunda-feira. Façam uma foto desse lado aí. Aqui sim. Não sei que tens problema. E depois já o indicativo. Faz uma primeiro assim, com mais velho menos. Mais velho menos, vamos a fazer a foto para a Mas tem que memória. fazer rápido, porque o tempo acabou. Um minuto para coisa, para as 12. Tá bom. Basta mesmo já música. Já nem foi mais aquilo, coisa. Aquele poema, não é muito longo. Fica de pé. O coisa fazer direto à foto. Porque não faz assim. Então Final. foi o jingle, né? Depois já o indicativo dele, já? Tá? Já? Não foi mais o coisa. Foi Foto direto. dele. Muito obrigada, eu aprendi tudo sobre a subjetividade na literatura. A Rosa e os seus temas. Não, vocês deixaram mais do lado. Voltaremos para casa. Vocês deixaram. Vamos ter passagem. Eu quero dois temas. Quero dois temas. Como é que é aquela? Aquela que falamos sobre a... RB. Há um que falamos sobre a imprensa, sobre a indústria cultural. E o outro, este também seria interessante. Que eles têm uma pendrive. Sim. Marcos. Vou lá fazer para pesquisa. Marcos. Estamos aqui. Dois dedos. Aqui é para ilustrar. Sim. Oliveira, onde é que é o palco? Dá só um espacinho para trabalhar, vamos ligar. Dois do lado, dois do outro. Um bocadinho mais para frente. Todo mundo estando, botou um pouquinho mais para o papel e aí também. Aí está o sorriso nos lábios. Justamente. Calma. Agora filma. Estamos a sorrir, vamos apontar aqui para ti, estamos a apontar, estás a ver, né? Ok. Agora para este lado. Ali vai para este lado. Uma, duas, por flash agora. Já? Não dá para isso. Já está. Muito obrigado. Agora aqui é meu centro. Os erros desde quem? O tema que nós falamos sobre Manda aquele que vamos. Tirar.